É por causa das doutrinas da graça que nós, eu e vocês que estão aqui, perdemos família. Eu nunca quis sair da CCB na minha vida. A CCB para mim era o paraíso na terra, o lugar mais confortável que eu tinha, até conhecer Jesus Cristo, até conhecer a Bíblia. Quando eu conheci Jesus Cristo, ele me quebrou no meio. Ele disse para mim: você vai ser odiado, você vai ser perseguido. Teu pai vai te odiar, a tua mãe vai te odiar. A partir de agora eu vou promover divisão, pai e filho. Filho e pai. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. Mas nós fomos capturados pela beleza do evangelho a tal ponto que o Espírito Santo foi nos arrancando daquela seita maligna onde Cristo não era o centro. Nós íamos para o culto esperando o ancião pregar 1 milímetro de evangelho. E nós ficávamos na expectativa. O ancião vai falar de Jesus. O ancião vai falar do sacrifício. O ancião vai falar do nosso pecado e que Cristo é maravilhoso. Daqui a pouco, no meio da pregação, virava. Eu vou abrir a porta, eu vou virar cativeiro. E aquela coisa antropocêntrica. E nós saíamos moídos. E nós começamos a ficar estranhos dentro da congregação. Não tinha comida. Não tinha evangelho. Nós começamos a pregar. Nós começamos a ser vistos como estranho. Nós começamos a ser odiados. Os amigos foram se afastando. Os pais foram te estranhando. E daqui a pouco você viu falar de uma igreja bíblica. E com muita dificuldade você teve coragem de ir para uma igreja bíblica. Você pensou que o carro ia capotar. É ou não é verdade? Quando você pegou o teu carro pela primeira vez e falou para tua esposa: amor, eu estou desesperado. Eu não durmo. Eu não consigo comer. O culto para mim da congregação é uma tortura. Eles estão me matando. Eu quero Jesus, eu não encontro. Eu preciso procurar uma igreja reformada. Para nós, entrar numa igreja que não era congregação é pior do que entrar num bordel. É pior do que entrar numa zona. Nós fomos criados assim. Mas nós estávamos no fim da linha, no fim da rota. Você sabia que tinha uma espada aqui, ó, na tua veia? Você vai perder emprego, você vai perder mãe, você vai perder tudo. Se você pisar nessa igreja, que não é congregação, é o teu fim. Mas o Espírito Santo nos empurrou a Jesus de tal forma, a Bíblia de tal forma, que nós fizemos essa loucura de pegar o nosso carro e se dirigir até uma igreja que não era congregação pela primeira vez na vida. O medo do carro capotar, o medo das pessoas te verem, o medo de ser filmado, o medo da bateria, o medo da guitarra na igreja. E chegamos lá numa igreja reformada. E chegamos lá numa igreja bíblica. Não gostamos da música. Não gostamos da orquestra. Odiamos a bateria. Odiamos a guitarra. Achamos estranho Armando o cabelo pintado. Achamos estranho o povo não dobrar o joelho para orar. Tudo era estranho. Tudo era um terror. Tudo era assustador. Mas daqui a pouco começou a pregação. E quando começou a pregação, era como se nós, pela primeira vez, sentamos numa igreja e vimos alguém falar de Jesus. Alguém falou quem eu era um pecador miserável, desgraçado, imundo. Mas pela primeira vez, nós vimos uma pregação expositiva. Pregação do Evangelho. E aquele Jesus apresentado de tal maneira que eu falei,
Não importa o que vai acontecer comigo, eu vou perder esposa, eu vou perder pai, eu vou perder mãe, eu vou perder a minha história. Toda a minha história. Eu vou perder tudo que eu construí até hoje, mas eu quero esse Jesus. Eu cheguei para o pastor e perguntei, pastor, se eu vim aqui no próximo culto, vai ter isso de novo. Ele achou estranho. Ele falou, o que você está falando, irmão? Não, você pregou o evangelho do começo ao fim. Se eu vim no outro culto, você vai pregar isso de novo. Ele falou, a nossa igreja só existe para pregar o evangelho, irmão. Nós não temos outra mensagem. Eu falei, nunca mais, irmão, eu saio daqui. Eu perdi tudo, tudo. Eu literalmente perdi tudo. Por causa do evangelho.